Olá, no programa desta semana vamos falar sobre educação financeira nas escolas. Vamos saber como educadores e pais podem estimular o consumo consciente em crianças e adolescentes. Não saia daí, o Escola Viva já está no ar. A educação financeira já faz parte do currículo de muitas escolas brasileiras e está mudando o comportamento de crianças e adolescentes quando o assunto é dinheiro. Vamos entender como professores e pais podem estimular nos estudantes bons hábitos financeiros. Quem conversa comigo sobre o assunto é Alex Vasconcelos, empresário e escritor com vasta experiência na área. Por que é tão importante, Alex, trabalhar a educação financeira nas escolas desde o ensino fundamental? Justamente por conta da necessidade, que nós temos de discutir esse assunto no nosso país. Em se tratando de educação, nós sabemos que a nossa educação ela é muito falha, em comparação com outros países que são modelos nesse sentido. E discutir isso dentro da sala de aula com os alunos, desde do seu início até o final, até o ensino médio, é super importante, no sentido de conscientizá-los desde cedo. As crianças, a educação ela começa de cedo, do início, quando elas estão ainda na sua fase inicial nas escolas, e essa é o momento crucial, onde elas vão gerar uma percepção do que vem a ser de fato uma educação financeira naquele sentido ali. Agora, em sua opinião, Alex, como é que as nossas escolas, sejam elas públicas ou privadas, podem explorar de uma forma mais produtiva, digamos assim, essa temática em sala de aula? As nossas escolas poderiam, em comparação com um país que eu gosto muito, que é o Japão, No Japão, por exemplo, eles têm uma cultura diferente, de que a educação ela vem de geração em geração sendo transmitida. E algo em particular me chama muito a atenção, que eles lá têm uma empresa da qual fornecem pratos, eles vendem pratos, e esses pratos que eles vendem, quando são quebrados por algum motivo, eles recolhem esses pratos, e eles reconstituem esses pratos, reformam eles, e eles ficam ainda mais resistentes do que eram antes. E eles afirmam que isso é uma cultura de reaproveitamento, de economia em si, daquela matéria-prima, daquele recurso que está ali, e também é uma filosofia de vida, da qual eles passam para as crianças e para as pessoas até sua vida adulta, enfim, o viés de que aquilo que um dia foi quebrado ressurgiu de uma forma mais forte, mais sólida. Então, o que eu acho muito interessante e o que falta aqui no nosso país são atitudes como essas. Nas escolas, às vezes, atitudes simples, dinâmicas, das quais você ensina uma criança a reconstruir um brinquedo. E não comprar um novo logo. Não comprar um novo logo. Às vezes o papai está lá, não tem condições de comprar, e ele tem aquela consciência. Por fazer seu próprio brinquedo, fazer o seu estimular próprio a criatividade nas crianças. Claro. Tudo isso é questão de economia também, Sim, sem de dúvida. consumo consciente. Sem dúvida. Agora, você acredita, Alex, pelo que você tem observado, que os nossos professores estão preparados para este desafio, que é a educação financeira? Como é que, em sua opinião, eles podem abordar esses conteúdos que geralmente são chatos para as crianças, para os adolescentes, são enfadonhos, de uma forma mais lúdica? Sim, então, no caso dos professores é ainda mais delicado, porque a formação dos professores no Brasil, infelizmente, deixa muito a desejar, Isso está muito claro, isso está muito explícito para a sociedade, a qualidade do ensino nas escolas, que vão desde do seu início, infantil, até as universidades. Infelizmente, nós também não temos um programa de reestruturação desses profissionais de ensino que façam com que eles ensinem de uma forma mais vocacionada, mais direcionada. E aqui se tratando no quesito da educação financeira em si. A educação financeira e o ensino da mesma não depende só do professor. Infelizmente, o professor ele é sujeito a uma coordenação pedagógica,
da qual ele tem que se submeter para estar dando aquele programa, né, de ensino e tudo mais durante aquele período letivo. Então, um ou outro professor pode ter alguma forma diferenciada de abordagem do qual gostariam de ter com os alunos, mas acredito que em alguns momentos eles ficam de mãos atadas, né? E então, assim, nós precisamos de uma mudança, né, na política educacional do nosso país nesse sentido. Como é que os pais podem estimular em seus filhos uma consciência mais, digamos assim, mais válida em relação ao dinheiro? Então, no caso da educação em si, né, os professores têm suas importâncias em si, mas acredito que a importância fundamental está com os pais. O primeiro contato da criança com a sociedade é dentro da própria casa, com os pais. É lá que ele vai ter a primeira referência de vida dele, no sentido geral, né? De como ele deve agir, de como ele deve falar, de como ele deve lidar com determinadas situações, né? E não necessariamente com o professor. Então é fundamental isso começar de casa com os pais. E a forma como os pais poderiam começar mudando isso ou colocando em prática para as crianças, seria eles mesmos fazendo uma análise própria da sua mudança de comportamento, a sua mudança de cultura. Serem exemplos para eles, Serem exemplos, porque as crianças, elas absorvem as informações com muita facilidade, né? E elas observam os pais em absolutamente tudo. Então, muitas das vezes os pais não percebem, mas eles estão observando aquilo que você compra. O teu comportamento de consumismo também é transmitido para o teu filho, para a tua filha, né? E isso é algo muito hereditário e cultural. Daqui a pouco, no próximo bloco, eu continuo conversando com Alex Vasconcelos sobre educação financeira nas escolas. Escola Viva volta num instante só.